Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Tudo Mastigado, continuando com as nossas aulinhas aí sobre química orgânica dos compostos oxigenados e agora de forma mais exclusiva dos compostos carbonilados, tudo bem? Mamãe, o que são esses compostos carbonilados? Senhores, os carbonilados são todos os compostos orgânicos que vão apresentar essa estrutura aqui, olha, carbono C, né? Czinho dupla O. E você tem aqui os seus ligantes, que podem ser hidrogênios, que podem ser oxigênios, hidroxilas, e podem ser carbonos também. Então vamos estudar 6 compostos que apresentam essa estrutura básica e são de extrema importância para você, que vai fazer o Enem daqui a alguns meses, perfeito? Meses não, algumas semanas, né? Vamos botar assim, que já está bem pertinho. Então vamos lá, senhores. Primeiro grupo que a gente vai estudar vão ser os grupos das cetonas. Pelo amor de Deus, das cetonas. Mamá, cetona é aquela coisinha que eu uso lá para tirar o esmalte, né, que é um solvente. Gente, aquele ali é um tipo de cetona, na verdade, tá? A gente chama de acetona porque é basicamente a nomenclatura usual que a gente tem para ele. Então, a acetona, que é o que você utiliza para tirar o esmalte da sua unha, ele é um tipo de cetona, que é o grupo funcional em si. Mamá, como é que vai ser o grupo funcional das cetonas? Senhores, vai ser muito, muito simples. As cetonas têm a sua carbonila, que é o C dupla O, entre 2 átomos de carbono, correto? Então, você tem que ter pelo menos esse grupo aqui para você ter uma cetona. E a cetona mais básica que existe, tá? Vai ser essa daqui. Não tem como você ter uma cetona de 2 ou 1 carbono, tá? É impossível. A cetona mínima que você vai ter vai ser a cetona de 3 carbonozinhos. E, senhores, outra coisa muito importante. As cetonas, elas podem ser classificadas em alifáticas, cetonas alifáticas e cetonas cíclicas. Como assim alifáticas, mamá? Gente, alifáticas são compostos abertos sem ressonância. Então eu posso ter, por exemplo, essa cetona aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco aqui o meu C dupla O. É uma cetona aberta, não aromática. E as cetonas cíclicas serão as cetonas que têm ciclos, correto? Então vamos colocar aqui, olha, um ciclo de 6 carbonozinhos. E eu posso colocar a minha carbonila aqui. Então eu tenho uma cetona cíclica. Bacana. Mamá, o que é que tem de importante para a gente falar um pouquinho das cetonas? Senhora, a gente pode falar um pouquinho das cetonas sobre a sua solubilidade. Apesar dela não ter hidroxila, ela tem uma capacidade aqui, olha, de receber a sua ligação de hidrogênio. Quando vier o hidrogênio da água, ele vai fazer uma interação forte com esse oxigênio aqui, que tem os seus pares de elétrons e é bastante polarizado. Então você tem sim uma certa solubilidade em água, não tem problema quanto a isso. Senhores, as cetonas tendem a ser muito voláteis, beleza? Tendem a ter uma alta volatilidade. Então a pressão máxima de vapor delas é muito alta. E outra coisinha vai ser a sua nomenclatura. Toda cetona vai terminar com o nosso sufixo ona, tá? Vai terminar com o nosso sufixo ona. Por exemplo, colocar o exemplo aqui mais simples, que a gente acabou de falar sobre ele. 1, 2, 3. Então aqui, senhores, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 carbonos, correto? 3 carbonozinhos. Não tem como esse carbono aqui ser o carbono 1, porque ele está no meio, né, do seu composto, no meio da sua cadeia carbônica. Você tem que escolher alguns carbonos para ser 1. Vou escolher o carbono da esquerda. 1, 2, 3. Mamãe, eu poderia escolher o da direita também? Poderia, não vai ter diferença nenhuma, ó. Seria 1, 2 e 3. É como se você estivesse apenas girando a sua molécula, beleza? Como é que seria a nomenclatura disso daqui, senhores? Vamos lá. 3 carbonos eu tenho prop. Tem duplas ligações antes, né, entre carbonos, na verdade. Ó, percebam que essa minha dupla está entre carbono e oxigênio. Ela não conta na nomenclatura, cuidado com isso. Então aqui eu tenho eu tenho que especificar em qual carbono está a minha carbonila. Nesse caso, não seria importante, porque eu sei que se eu tenho 3 carbonos, a minha carbonila está no carbono do meio. Mas para seguir a regra oficial da UPAC, né, vamos fazer isso daí bonitinho. Então, tracinho 2, tracinho ona. Então, propan 2 ona. Tranquilo? Que é a famosa acetona que vocês conhecem. Então, ela é chamada de propanona. Basicamente isso. Beleza, gente. Vamos colocar aqui um mais complicadinho.
Aqui, senhores, complicadinho, né? Tá tudo fácil ultimamente. Vamos lá. Tá sendo bem tranquilo aí essa parte de compostos orgânicos. Tenho que escolher o meu carbono, onde é que eu vou começar? Se eu começar da esquerda, 1, 2, 3. Se eu começar da direita, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou começar da esquerda. 1, 2 e 3, né? Então a carbonila é o carbono 3. Aí eu poderia ter aqui o 4, 5, 6 e 7. Só para completar aqui pra gente fazer a nomenclatura, correto? Gente, 7 carbonos eu tenho um prefixo ept. Não tenho duplas ligações entre os meus carbonos, então eu coloco aqui infixo an. E eu tenho que especificar onde é que está a minha carbonila, né, o meu oxigênio. Aqui está no carbono 3, então eu coloco 3, né, tracinho 3, tracinho, ona. Fechou? Bem simples, bem tranquilo, não tem muito o que a gente falar aqui nessa parte, tá? Depois lá em reações vai ficar mais bacana, a gente vai poder falar como a acetona é produto de várias reações químicas. Mas vai tratar um pouquinho agora sobre essa parte no nosso exercício aqui. Vamos aqui para o slide. Considere essa reação, gente. Percebam que ele te deu aí um álcool, correto? Porque você tem uma hidroxila ligada a carbono saturado. E não sei se vocês lembram, mas eu falei que se eu tiver um álcool secundário, eu vou oxidá-lo para cetonas, que é a reação que ele te deu. Aí ele fala, com relação a ela, pode-se afirmar que, né, com relação à reação acima. A. Os álcools secundários não sofrem oxidação. Senhores, isso daí é um álcool secundário e ele está sofrendo oxidação se transformando em cetona. Então não pode ser. B. O reagente é um álcool terciário, pois sofre oxidação. Devemos lembrar que álcools terciários nunca vão oxidar. Álcools primários se oxidam para aldeídos e ácidos carboxílicos, álcools secundários apenas para cetonas. C. A propanona é produto da oxidação de propan-2-ol. Senhores, vamos lá. Propanona, né? Propanona, no caso, vai ser o seu produto, né? Que a gente falou, vamos voltar aqui pro quadro. Isso daqui é a nossa propanona. Ele está utilizando ali uma nomenclatura meio que usual, né? Ele está esquecendo de colocar onde é que está ficando a sua carbonila. Você poderia fazer isso antigamente. Algumas provas de vestibulares mais antigas, elas faziam utilização dessa nomenclatura sim. Aí ele fala que ele é produto do propan-2-ol. Vamos fazer aqui rapidinho a nomenclatura do composto que ele tinha dado. Você tinha aqui 3 carbonos, 1, 2, 3, e aqui você tinha a sua hidroxila, correto? Nomenclatura dele, 1, 2, 3... prop, né? Prop. Não tenho ligações duplas, an. Terminação, 2-ol. Por que 2-ol? A hidroxila está no carbono 2. Então, realmente, olha, voltando aqui para o nosso slide, a propanona era um produto da oxidação do propan-2-ol. Tranquilo. Vamos ler as outras também. O propan-2-ol, a sofrer oxidação, fornece aldeídos. Gente, você não pode formar aldeídos com álcools secundários, apenas álcools primários. O propan-2-ol a sofrer oxidação fornece a propanona, sofrer a redução, né, na verdade. Gente, ó, oxidação é o processo em que você forma cetona. A redução é o processo inverso, beleza? Então aí nesse caso está sofrendo uma oxidação, muito cuidado com isso. O NOx do seu carbono ali ligado ao oxigênio, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando. Se você fizer o NOx dele do início para o final, você tem um aumento desse NOx. Fechou? Então beleza, vamos voltar aqui para o quadro. Vou apagar aqui o quadro para a gente falar da nossa outra, deixa eu pegar aqui o giz, da nossa outra função orgânica. Voltando aqui, gente, nossa próxima função vai ser a função aldeído. Aldeído. Mamãe, o que vai ser o aldeído? Como é que eu posso verificar a presença de um aldeído na minha molécula? Senhores, você vai ter aqui a sua carbonila, o C dupla O, correto? Aqui você vai ter o seu ligante, que pode ser carbono ou pode ser hidrogênio, se for um aldeído mais simples. E na carbonila você vai ter que ter ligado um átomo de hidrogênio. Então ela sempre vai ter,
carbonila ligado ao seu hidrogênio, beleza? E essa parte aqui não interessa muito, pode ser o que você quiser, tranquilo? Lembrando agora que é o seguinte, ó, o aldeído, gente, ele só pode ficar em laterais da sua cadeia, ele só pode ficar em extremidades esquerdas ou direitas. Você não pode ter mais o aldeído no centro da sua molécula, tranquilo? Outro ponto muito importante, o aldeído, a carbonila aqui sempre vai ser o carbono 1. Então você sempre vai começar a contagem da extremidade em que você tiver a sua carbonila. Fechado? Tranquilão? Senhores, percebam que o aldeído ele não consegue fazer ligação de hidrogênio, ele não tem hidroxila, mas ele tem aqui o nosso oxigênio, que é um átomo eletronegativo, então você pode ter uma certa interação sim com a água, dando uma certa solubilidade para a sua mistura, tá? Mas não é tão forte como seria com o álcool, com o fenol, ou com a próxima função que a gente vai ver, que é o ácido carboxílico. Mamá, o que é que precisamos saber sobre os nossos aldeídos? Gente, ó, tem um aldeído que é muito importante, que é o chamado de formol, tá? Vocês utilizam formol, a medicina utiliza formol para fazer o depósito de matéria, de tecidos, né, de animais mortos ou corpos, né, para você ter o estudo depois, porque o formol ele consegue, como é que é a palavra que a gente pode falar? Ele consegue mamãe, qual a palavra? Quando você deixa aquele material durante mais tempo, você consegue... agora vou lembrar, senhores. Vou lembrar a palavrinha e vou falar para vocês. Mas resumindo, vocês devem ter visto alguma vez formol na vida de vocês, ou sentido o cheiro, tá? Em laboratórios de medicina, de biologia, de veterinária, a gente utiliza muito ele ali lembrei a palavra, para conservar, né, materiais genéticos ali, tecidos e assim por diante. Então, um dos formóis mais utilizados seriam esses aí, tranquilo? Agora, a nomenclatura dele. Gente, a nomenclatura dele é muito básica. Você vai ter a terminação "al" em todo o aldeído. Toda vez que você tiver um aldeído, você termina em "al". Quer ver como é simples? Vamos colocar aqui um tipo de aldeído. Um aldeído bem simples por enquanto, correto? Já falei para vocês que o carbono da carbonila é o carbono 1. Aí eu tenho aqui depois 2 e 3, perfeito? Quando eu tenho 3 carbonos, o meu prefixo é o meu prop. Percebam que eu não tenho duplas ligações entre carbonos. Mas eu tenho uma dupla aqui, mas essa dupla não está entre carbonos, está entre carbono e oxigênio. Então ela não conta na nomenclatura. Então vamos colocar aqui Nesse caso, eu não preciso especificar onde é que está a minha carbonila, porque ela sempre vai estar no meu carbono 1. Então, terminação "al". Então, é o meu propanal. Cuidado que ela é bem confusa, né? Você pode confundir um pouquinho com propanol ou propanal e assim por diante. Então, muito cuidado com isso, beleza? Mas é facinho, né? Lembrando aqui da nossa terminação, você consegue falar aí que se é um aldeído ou não. Vamos aqui para a questão rapidinho. O caproaldeído, né? Caproaldeído é uma substância com odor desagradável e irritante, que é eliminada pelas cabras durante seu processo de transpiração. Sabendo que esse aldeído é um hexanal, podemos afirmar que, em uma molécula desse composto, o número de hidrogênios é igual a... Bota para o quadro, gente. Ele tem um hexanal, correto? Então ele vai ter 6 carbonos e o carbono da sua carbonila ele vai contar como esses 6 carbonos, não tem problema. Vamos começar aqui então. Eu tenho, vamos começar com o carbono da nossa carbonila, correto? Poderia ser na direita ou da esquerda, tanto faz. Vamos colocar 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito? Agora você vai completar as valências que você tem. Lembrando que você tem que ter 4 valências para o carbono. Então aqui, se essa daqui apresenta apenas uma valência, então você coloca mais 3, né? Cada um desses aqui são hidrogênios, perfeito. E todos os outros, cada um deles tem 2 hidrogênios. 2, 3, 4, 6, completa tudo, vai completando os hidrogênios. Bacana? Agora o que você faz? Você conta quantos hidrogênios você tem, é muito simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se você olhar na sua resposta, aqui no slide, ele fala durante composto hexanal podemos afirmar que é uma molécula desse composto, o número de hidrogênios é igual. Senhores, ele colocou hexanal. Olha, não tem a resposta aí, provavelmente, desculpa, foi um erro, tá? A digitação na hora de a gente fazer a formatação. Você teria que ter 14 carbonozinhos pelo hexanal, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6... Ô, desculpa, na verdade, volta aqui pro meu quadro. Eu tô falando aqui que é um erro deles, mas na verdade é um erro nosso, né? Aqui na hora de fazer. Tem que ser 6 carbonos. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora sim, a gente colocou um carbono a mais, me desculpa. Então se você olhar para a sua questãozinha aí, letra certa, letra E, correto? 12 hidrogênios. Fechado, gente. Voltando aqui para o quadro para a gente terminar nossas funções. Vamos lá. Nossa última função agora vai ser a função ácido carboxílico. Ácido carboxílico, beleza? Senhores, como é que vai ser o ácido carboxílico? Ela vai ser bem parecida com o aldeído, só que você vai ter agora uma hidroxila ligada na sua carbonila. Então você tem aqui o seu radical, que eu vou chamar de R1, tem o seu carbono da carbonila, C-O, e ligado diretamente nele você tem o seu OH, fechou? Então isso é a sua função ácido carboxílico. Como vocês podem imaginar, por ele ser um ácido carboxílico, ele é um composto ácido, tá? Dos compostos orgânicos, o ácido carboxílico é o mais ácido de todos, mas ele não vai seguir a teoria de Arrhenius de acidez, que é liberar H+, ou consumir OH-, correto? Em solução aquosa. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Apesar dele ser sim também um ácido de Arrhenius, você vai usar a teoria de Bronsted-Lawrence. Por exemplo, vamos usar aqui o ácido acético, que é o ácido do vinagre, correto? Na verdade, o ácido acético é uma nomenclatura usual para ele. Ele tem outro nome que eu já vou falar para vocês. Se você pegar esse composto aqui, ó, e adicionar ele em água, né, que é o H2O, você vai ter a seguinte reação. Você vai estar formando o seu ânion, porque ele vai perder H+. Então você vai ter isso daqui, ó. H3, né, C-O. O-, que é o seu ânion acetato, correto? E a água vai ganhar o seu H+, formando o seu íon hidrônio, perfeito? Então, todo ácido carboxílico consegue ionizar, consegue liberar H+, beleza? Então, eles são ácidos, apesar de serem ácidos fracos, são ácidos sim, correto? Mamá, como é que vai ser a nomenclatura do meu ácido carboxílico? Gente, a nomenclatura dele é bem tranquila, tá? Você vai ter a seguinte terminação. Todo ácido vai terminar em oico, perfeito? Todo ácido termina em oico. Então, por exemplo, vamos lá. Como aqui eu tenho minha função orgânica, o meu carbono número 1 sempre vai ser esse carbono lateral. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. 9 carbonos, prefixo non. Prefixo non. Não tenho ligações duplas entre carbonos, então eu coloco an, né? O infixo an. E a terminação oico. E eu não preciso dizer, gente, onde é que vai estar a minha carbonila. Só que é o seguinte, isso daqui seria a nomenclatura, né? Na forma normal lá que a gente aprendeu nos hidrocarbonetos e tudo mais. Só que para o ácido carboxílico a gente precisa acrescentar uma outra palavrinha. Você precisa chamar isso daqui de ácido. Então ele não é só o nosso nonóico, né? Ele vai ser o ácido nonóico, tudo bem? Então você sempre adiciona o ácido antes da nomenclatura. Outro exemplo aqui pra gente. Tranquilo? Agora é o seguinte, ó, carbono 1, carbono da carbonila. Agora eu vou contar aqui porque eu tenho uma insaturação. Então, 1, 2, 3, carbono 4, correto? Lembrando, sempre começa com a palavrinha ácido, correto? Sempre começa com a palavrinha ácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Hept, né? Hept, heptacampeão, 7. Beleza. Nossa insaturação está no carbono 4, então, tracinho 4, tracinho em. E a terminação para todo ácido carboxílico é a nossa oico. Então, ácido hept4-enoico. Fechou? Tranquilão? E você tem que lembrar o do vinagre, que é o ácido acético, né?
que também pode ser chamado de ácido etanóico, não tem problema, mas normalmente a gente chama pela nomenclatura usual dele. Coisa importante, gente, tem hidroxila, correto? Se tem hidroxila, ele consegue fazer interações de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Então, entre os 3 carboninados que a gente viu hoje, cetona, aldeído e ácido carboxílico, o ácido é o que vai ter a maior interação com a água. Então, ele vai ser bastante solúvel em água, até porque ele também vai ionizar esse H+ aqui, certo? Então, ele vai conseguir solubilizar facilmente, criando uma certa polaridade na sua molécula. Essa daqui, olha, é a parte polar da sua molécula, e todo o resto vai ser a parte apolar. Quanto maior a sua parte apolar, menos solúvel em água ele vai ser. Fechou? Questãozinha aí, gente. Essa questãozinha agora é uma questão da PUC de Minas Gerais. E ela é bem estilo NB, bem estilo Enem, tá? Apesar dela não ter as 5 alternativas, porque ela só vai querer saber a função, né? O composto que vai ter a função ácido carboxílico. Então o Enem ele já cobrou muito isso da gente. Ele te dá um composto e ele pergunta quais funções orgânicas você tem nesse tal composto. Vamos lá. O suco de maçã contém ácido málico. Sabendo que o ácido málico é um ácido carboxílico, gente, os ácidos carboxílicos, inúmeros deles recebem nomenclaturas usuais também. Você vai ver várias nomenclaturas usuais para ele. Só que, geralmente, tá, e tem que acontecer na verdade, se a provinha te der uma nomenclatura usual, ela tem que especificar também a nomenclatura oficial daquele composto. Ou então ele te dá a sua fórmula, né, estrutural para você mesmo fazer a nomenclatura. Assinale a estrutura que pode representar a estrutura do ácido málico. Gente, então ele quer saber entre as 4 estruturas aí, qual delas vai ser um ácido carboxílico. Na primeira estrutura, você não tem um ácido carboxílico, você tem um aldeído, né? É a carbonila ligado diretamente no seu hidrogênio. Na segunda estrutura, você tem ali ácido carboxílico. Vamos lá, vamos desenhar como é que é a segunda estrutura. Segunda estrutura, vem aqui pro quadro, ó. Se vocês verem depois aí no slide, você vai ter o seguinte... HO, correto? CH. Depois você tem, ó, C dupla O, OH. Você fala assim, mamãe, eu não consegui ver isso na minha estrutura. Gente, porque essa estrutura aqui, olha, ela pode ser representada de outra maneira. Você pode representar ela de COOH, beleza? Então, se aparecer isso, vai ser um ácido carboxílico. E aqui embaixo ele tem ainda, ó, C H2, vou botar aqui 1, 2, né? É que C, dupla O, OH. Fechou? Então, olha, ele tem, na verdade, 2 partes de ácido carboxílico. Ele é basicamente um diálcool, né? Um diálcool ácido, um diácido, na verdade, desculpa. Um diácido orgânico. Você pode ter com uma ou você pode ter 2, não tem problema, beleza? Vamos voltar aqui. Nas outras você tem éter, que a gente ainda não aprendeu. Você tem álcool, né? E na última, que é a parte 4, você tem o que a gente chama de éster e você tem o fenol que já ensinei para vocês, tá? O éster a gente vai aprender na próxima aula também, que é um carbonilado, e a gente fecha com éter e acaba os oxigenados, fechou? Senhores, então é o seguinte, paramos por aí, fechamos funções oxigenadas na parte das mais simples dos álcools, né, e derivados, fechamos na parte de ácidos carboxílicos. Semana que vem a gente entra num derivado de ácido carboxílico e na última função, que é o nosso éter. E fecha as funções oxigenadas para começar outras funções orgânicas. Um grande abraço, até mais!